Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje temos muitas atrações e informações. O economista Simão Davi Silber fazendo uma projeção da economia para os próximos meses. O professor Joelson Sampaio falando sobre crescimento de vendas no varejo, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Marcelo Estrama. Fique com... Simp, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Olá, vamos falar sobre o consumo e o dado do IBGE sobre crescimento de vendas no varejo. Saiu recentemente uma informação sobre os dados do varejo para o mês de setembro e o resultado ficou abaixo do que era esperado, do projetado pelo mercado. E somado a isso, duas informações de mercado financeiro, a bolsa fechando em queda, principalmente por conta da questão do petróleo, que teve uma queda no seu preço, que afeta principalmente a Petrobras, e o dólar, que teve uma alta. Enfim, um conjunto de notícias não muito positivas, mas de alguma forma dentro de um cenário que tem apresentado uma certa melhora. A questão do consumo, ela é refletida, e a gente olhando principalmente para a questão do varejo, ela é refletida por conta de alguns acontecimentos na economia. Então você tem a questão da inflação de supermercados, no caso de alimentos, você tem um aumento no preço do combustível e tudo isso acabou afetando o orçamento das famílias. Não só isso, a questão eleitoral também, enfim, em setembro a gente ainda não tinha definição do próximo governo e as famílias acabam fazendo um novo planejamento, adiando o consumo, adiando suas compras para 2019 ou para uma definição política de quem vai governar o país, que isso é importante para o dia a dia. As pessoas não vão querer consumir, por exemplo, comprar um carro, financiar uma geladeira, se não tem muito certo ou claro quem que vai ser o próximo governante. Então isso acaba afetando, somando tudo isso, a decisão das famílias em adiar seu consumo. Em relação ao petróleo, é importante a gente observar que teve uma redução. Lá na frente vai ser um impacto positivo, negativo hoje no preço da ação da Petrobras, que afetou a Bolsa, mas se a gente olhar a economia como um todo, a gente tem uma expectativa positiva por conta de ter uma redução nos preços futuros, principalmente a questão de infraestrutura, enfim, a questão de logística, por uma redução no preço do combustível. Então, esse impacto hoje que teve no mercado financeiro, a gente espera que lá na frente tenha um impacto positivo para as famílias, porque gasolina mais barata é também produtos mais baratos, Enfim, a gasolina acaba afetando toda a cadeia produtiva, a cadeia de distribuição. E por fim, o dólar. O dólar hoje apresentou uma alta, fechou na casa dos 13,80 e requer bastante atenção para o final do ano. Deve ficar nesse patamar, então para quem for viajar é importante muito planejamento, ou seja, a dica é fracionar as compras para você conseguir minimizar um pouco esse tipo de risco e com isso fracionando a compra de dólar, você consegue de alguma forma se planejar melhor para suas compras. Então a dica para o final do ano é você fracionar a compra do dólar. Com isso, você vai reduzir ou minimizar a sua exposição à variação cambial. Então, essas são as dicas para vocês, o câmbio, quem for viajar, planejamento, fracione as compras de dólar para suavizar um pouco esse risco. Em relação à questão do preço do petróleo, a gente vai ter reflexos futuros positivos para as famílias em termos de queda no preço da gasolina, provavelmente, E esperamos que para dezembro o consumo volte a vendas no varejo volte a ter um impacto positivo e uma variação positiva. Muito obrigado.
Há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todos os desertos e praias do mundo. O cálculo foi feito por astrônomos da Escola de Astronomia e Astrofísica da Austrália. Existem pelo menos 70 septilhões de estrelas no universo, número 10 vezes maior que a quantidade estimada de grãos de areia na Terra. Entretanto, a quantidade de estrelas deve ser maior ainda, já que os cálculos só incluem as estrelas ao alcance dos equipamentos, por mais potentes que sejam os telescópios utilizados. A contagem das estrelas faz parte do maior estudo sobre galáxias já realizado no mundo. Essa, você sabia? Esse final de ano traz boas perspectivas para a economia brasileira. O novo governo vem com uma plataforma de ajustes e reformas fiscais que está criando uma expectativa muito boa para a economia brasileira. O que nós podemos esperar para 2019 e 2020? Recuperação econômica, expansão de mercado. A previsão que nós temos hoje, pelos nossos modelos macroeconômicos, é que a economia brasileira vai ter um crescimento de 2,5% no mínimo em 2019. A mesma coisa deve ocorrer em 2020, o desemprego deve diminuir, o crédito já está se expandindo, o mercado de varejo está se recuperando. Portanto, gradualmente o país está voltando para uma normalidade maior. Qual o grande desafio do governo brasileiro, que envolve simultaneamente o executivo e o legislativo? Controle da despesa, reforma da Previdência, que terá que ser discutido entre o final de 2018 e 2019, e nessa janela de oportunidade, o país tem que sinalizar para o mundo todo que nós vamos controlar a expansão do déficit público. Feito isso, nós temos uma trajetória muito razoável para o Brasil, e à medida que o país avance no programa de privatização, no aumento das exportações, no aumento dos investimentos, nós teremos inequivocamente um período muito mais razoável aqui no Brasil, totalmente diferente daquilo que a gente observou entre 2014 e 2017, onde o comportamento da economia brasileira foi pífio, foi muito ruim, e o padrão de vida médio do cidadão brasileiro piorou significativamente. Portanto, as expectativas são extremamente favoráveis. Milor, obra gráfica. Exposição que ficará em cartaz até o dia 27 de janeiro de 2019, no Instituto Moreira Salles. É a primeira retrospectiva dedicada aos desenhos do humorista, dramaturgo e tradutor Milor Fernandes. Em 500 obras originais, os curadores mapeiam os principais temas que estiveram presentes ao longo de 70 anos de produção do artista. O Instituto Moreira Salles fica situado na Avenida Paulista, número 2424. Confira. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Strama, presidente da JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, quero cumprimentar a todos que nos assistem. Uma alegria estar aqui com vocês, Cury. Muito obrigado. Qual é o porte da Junta Comercial do Estado de São Paulo? A Junta Comercial do Estado de São Paulo, ela é a maior junta de toda a América Latina. Nós respondemos hoje por aproximadamente 50% de toda a tramitação de registro empresarial do Brasil. Ou seja, 50%, metade está em São Paulo. No estado de São Paulo. Isso Estado mostra a potência do Estado, a locomotiva a pujança. e o protagonismo do empreendedorismo do Brasil no estado de São Paulo. Agora, o Financial Times acabou de soltar uma matéria dizendo que São Paulo é o estado para se investir melhor em toda a América Latina. Na sua avaliação, isso se deve ao quê?
Essa é uma notícia fantástica, é uma publicação recente desse editorial do Financial Times, que é uma revista britânica, onde aponta o Estado de São Paulo, dentre os 171 estados de toda a América Latina, como o de melhor potencial para se investir. Ou seja, para conquistar o mercado americano, o melhor lugar para se abrir uma empresa é no Estado de São Paulo. Isso se deve a algumas articulações que o Estado se preparou para isso, e essa publicação é recente. É a primeira vez... E é mundialmente reconhecido. Mundialmente reconhecido. E é a primeira vez que o Estado de São Paulo é colocado como o primeiro da lista de toda a América Latina. Eu destacaria 2 pontos aqui, Cury. Primeiro, o Estado de São Paulo tem uma agência de desenvolvimento, que é a Invest São Paulo, que dá suporte a toda e qualquer empresa que queira se instalar no Brasil ou especificamente no Estado de São Paulo. Que é muito importante. Muito importante. Faz articulação com todos os órgãos do governo do Estado. Então, faz essa intermediação entre o empreendedor e os órgãos. E, além disso, o trabalho que a própria Junta Comercial do Estado de São Paulo vem desenvolvendo nos últimos tempos, sob a liderança do governador Márcio França, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico, atual governador, onde hoje já é possível abrir uma empresa em até 48 horas dentro do Estado de São Paulo. Que, aliás, existem várias matérias que, de uma forma irresponsável, diz que demora 80 e poucos dias para montar uma empresa, o que é uma injustiça em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Junta Comercial e os outros órgãos ligados à Junta Comercial. Exato. Esses são dados que realmente a gente não sabe de onde vem. A gente considera que talvez leva em conta fatores de licenciamento, viabilidade, que não fazem parte da realidade. Hoje é possível abrir uma empresa no Estado de São Paulo e em até 48 horas. Você sai com o CNPJ e o número de inscrição do registro empresarial, que é o NIRI estadual. É claro que a Junta está se preparando para uma nova fase, aquilo que a gente chama de Junta 4.0, né? É uma alusão à indústria 4.0 ou à quarta revolução industrial. A grande modernização hoje tem o número 4.0 em tudo, não é isso? É, exatamente isso. E essa nova fase, ela vem no sentido de que hoje, por exemplo, para se abrir uma empresa, vamos falar da nossa realidade. Primeiro a pessoa tira um CNPJ na Receita Federal, depois ela vai lá e tira o NIRI, que é o número estadual, e aí de posse dessa documentação vai até uma prefeitura para tentar viabilizar a abertura daquela empresa. Muitas vezes, depois de todo esse trabalho, chega na prefeitura e fala assim, olha, nesse bairro, esse endereço que você escolheu, você não pode abrir esse tipo de empresa. E aí, o que acontece? Você perde, o município pode perder receita, porque o empresário acaba trabalhando na informalidade ou então acaba mudando de município. Esse novo momento que a Junta Comercial do Estado de São Paulo está se preparando, está fazendo uma interligação, Cury, do sistema com as prefeituras. Hoje nós já temos 309 municípios integrados e nós temos mais 40 protocolos de intenção e nos próximos meses a ideia é integrar com todos os municípios do estado. Que bom. Isso é um avanço e uma prestação de serviço à sociedade. Porque, na verdade, você evita de perder tempo, dinheiro, estrutura para abrir uma empresa. Exato, porque o primeiro passo, nós estamos invertendo a lógica. O primeiro passo, o sistema vai consultar a viabilidade. Olha, o endereço que o empreendedor quer abrir é naquele município. Então, antes de sair CNPJ, antes de sair o número de inscrição estadual, a ideia é que o município dê a viabilidade. Olha, é possível ou não é possível? Bom, apesar do Estado de São Paulo ter sido um editorial do Financial Times, mundialmente reconhecido, na sua avaliação, o que seria extremamente importante que ocorresse para que São Paulo continuasse nessa dianteira, para que São Paulo pudesse ter mais incentivo, mais investimento e crescimento econômico?
Eu acho que sua pergunta é muito pertinente, Cury. Eu penso que São Paulo, com as condições, um Estado preparado, um Estado bem organizado, dificilmente perde esse protagonismo, que nem nós falamos, são 48% de todos os registros empresariais, então nós já temos esse protagonismo. Porém, em termos de Brasil, existem algumas necessidades. Eu poderia destacar 3 pontos. Quais seriam? Um deles seria a necessidade de simplificação do regime tributário. Hoje nós temos um dos mais difíceis do mundo. A outra questão é a necessidade de uma patente mais rápida. Que demora. Hoje, em torno de 10 anos, existem empreendedores que buscam registrar patentes até no exterior para tentar conseguir a patente com mais agilidade. E a outra questão é a questão do acesso ao crédito, que é necessário ter que as pequenas empresas, aqui representadas tão bem pelo Simp, possam ter um acesso ao crédito com maior facilidade. Então, eu destacaria esses 3 pontos. Penso que o Brasil tem que estar preparado, o Estado de São Paulo tem mecanismos próprios, mas é claro que dentro do contexto nacional também tem que estar alinhado com todo esse pensamento. Sem dúvida, isso é muito importante, é indispensável que isso ocorra e esperamos que num futuro próximo a gente possa ter isso. Mas você estava falando do 4.0 na junta comercial. Esse 4.0 tem esse viés de primeiro ter um acesso à prefeitura para depois ter os outros órgãos. Qual a intenção da velocidade para a abertura da empresa? Manter 48 horas, diminuir? Veja bem, as 48 horas hoje, que é viabilizado dentro do Estado, é a abertura da empresa no Estado. Sim. E essa nova etapa, a junta comercial, ela vai funcionar como um integrador estadual. Então, o empreendedor, apenas no sistema da Junta Comercial do Estado de São Paulo, vai se comunicar com o município para ver, em primeiro plano, se aquele endereço, aquele tipo de atividade é viável. Depois vai se comunicar com a Receita Federal. Se for o caso de precisar de licenciamentos específicos, como bombeiro, meio ambiente, vigilância sanitária, o próprio sistema da Junta Comercial do Estado de São Paulo vai fazer essa comunicação. Então, em apenas um ambiente virtual, o empreendedor vai conseguir fazer a abertura dessa empresa. Então, esses 48 horas é válido hoje para a abertura da empresa no Estado. Nós queremos manter essas 48 horas para toda a tramitação do sistema, integração total. A Junta vai ser o integrador estadual, dentro de um sistema, de uma rede de simplificação nacional para a abertura de empresas no Brasil. Nós estamos num momento onde a economia não para, vai, não vai. Qual é a sua avaliação no momento atual que nós estamos vivendo? Olha, eu penso que a gente está num período onde se definirá o futuro do Brasil, o futuro dos estados, e eu penso que cada vez mais a gente precisa contar com pessoas experientes, que não dá para acender um fósforo e ver pegar lenha, fogo na lenha, né? Exatamente. Eu costumo dar um exemplo, Cury, interessante de a Índia, quando era ainda colônia da Inglaterra. Ela foi enviado da Inglaterra para fazer a gestão da Índia, um gestor que não tinha entrosamento com a comunidade e achava que as coisas podiam ser resolvidas numa canetada. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, percebeu que tinha muita cobra na Índia. Então ele falou, isso é fácil para resolver. A partir de hoje, nós vamos pagar por cada cobra que o indiano trouxer para nós. Todo mundo vai ter interesse de matar a cobra, a gente vai acabar com a cobra. O que aconteceu? O indiano, de fato, começou a matar a cobra, levava para o governo, o tal gestor pagava pela cobra. Só que o indiano percebeu que aquilo podia ser uma atividade econômica. E aí o que aconteceu? Eles começaram a criar cobra. Quando a cobra procriava, eles iam lá, levavam para o governo, pagavam, virou uma atividade econômica. O tal gestor percebeu, olha, isso aqui acho que está multiplicando o número de cobra, é perigoso. A partir de hoje, nós vamos
parar de pagar pela cobra. E todos os indianos com criação de cobra nas suas casas, todos, né? Virou uma atividade econômica. Com raiva, o que eles fizeram? Soltaram as cobras. Então, eu dou esse exemplo, porque não adianta a gente apostar em soluções mágicas. Não tem sabe? mágica. De que numa canetada você resolve, numa canetada você acaba. Tem que ter experiência, tem que ter diálogo, tem que ter participação, tem que conversar com os sindicatos, com a sociedade organizada, com todas as classes e buscar soluções com base no diálogo. Você está otimista em relação a São Paulo e ao Brasil? Eu sou, por excelência, otimista. Acredito que, apesar de tudo aquilo que a gente tem passado, né, acho que teve uma crise política que se refletiu na economia, e isso o brasileiro acaba aprendendo com essas dificuldades. Sofremos até agora. Hein? Sofremos até agora. Começou a crise política que virou econômica. E eu acho que, assim, tendo as informações corretas, as pessoas tomam as decisões corretas. Por isso que é importante estar refletindo, pensando, para poder, com as informações corretas, tomar decisões importantes. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria suas considerações finais. Quero agradecer, Cury, parabenizar. A Junta Comercial é um parceiro antigo do SINP, acho que é importante que todo mundo saiba. Nós temos parceria em escritórios regionais, tanto na cidade de São Paulo quanto no interior, e realiza um trabalho de excelência que favorece o empreendedor, dá agilidade, e que a gente possa manter essa parceria cada vez mais próximo, cada vez com mais sinergia, conforme já vem desenrolando durante esse tempo todo. Com toda certeza. Nós queremos agradecer muito a parceria que nós temos há muitos anos e esperamos que no futuro, muitos anos pela frente, parabenizar o trabalho que vem sendo feito, a evolução, a modernização, sempre visando a prestação de serviço e a melhoria para o usuário. E isso tem sido feito com maestria na sua gestão. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!